Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos dar continuidade às nossas reflexões dominicais. Você está acordando depois de uma noite bem dormida, com a graça do Senhor? Então vamos aproveitar este momento do nosso despertar para refletir um pouco na sua palavra, porque já começamos o dia com essa palavra na nossa mente, no nosso coração, abençoando a nossa vida e a vida da nossa família. Pratique desta forma, que eu creio que você será muito abençoado. Nós fizemos um recesso nesse tempo de festas natalinas. Eu desejo que aqueles que já têm a Cristo tenham experimentado um nascimento em um novo nível, um nível mais alto. E aqueles que ainda não têm a Cristo, que tenham experimentado o novo nascimento. Porque a questão não é apenas comemorarmos o nascimento físico de Jesus. É uma alegria para todos nós ele ter vindo para esta terra, ele ter cumprido a missão do Pai na sua vida e ter nos libertado do inferno. Mas a alegria muito maior é que ele tenha nascido em nós, nascido no nosso coração. E a partir desse nascimento nós vamos ter a vida sendo transformada a cada dia. Então nós fizemos um recesso, mas sempre postamos mensagens que já ouvimos, mas é sempre bom repetir, ouvir de novo as mensagens para sedimentar mais na nossa mente, no nosso coração, para começar a fazer parte do nosso ser. E quando ela faz parte do nosso ser, nós começamos a agir de uma forma automática, porque ela já está em nós. Nós não precisamos parar para pensar o que é que eu devo fazer agora. Se Cristo está crescendo no seu íntimo, na sua vida, você vai começar a agir de uma forma natural, como ele sempre agiu. É a mesma coisa do respirar. Você não para dizer, eu preciso respirar agora. Não, você está respirando automaticamente, porque isso já faz parte do seu organismo. A palavra de Deus tem que estar em nós de uma forma tão intensa e tão penetrante no nosso íntimo, que nós vamos ter ações e reações conforme a palavra, sem precisar pararmos para pensar como é que eu devo agir agora. Vai ser algo automático, porque Cristo vai começar a agir por você. Então nós vimos em vídeos anteriores que Jesus deixou muito claro o perfil do bem-aventurado, aquele que está traçado lá no Sermão do Monte. Depois ele fala que nós devemos ser sal da terra, luz do mundo. Com este caráter de Cristo, nós vamos conquistar todos aqueles que estão ao nosso redor, os que estão até mais distantes, porque para Deus não há distância, né? Ele age através da sua unção poderosa, do poder da sua palavra, que vem através de nós, se nós estivermos em comunhão com Ele. Então hoje nós vamos continuar meditando em Mateus 5, a partir do versículo 17, que diz que a lei mosaica se cumpre em Cristo. Nós já falamos dessas leis, as leis cerimoniais, se cumpriram todas em Cristo. O Cordeiro que era morto lá na antiga aliança era uma figura de Cristo. Ele foi morto na nova aliança, cumprindo esta figura. E todos aqueles rituais de cultos, das questões sacerdotais, tudo se cumpriu em Cristo. E Jesus disse claramente para todo o seu povo, quando aqui esteve, que ele não veio destruir a lei, ele não veio revogar a lei, nem a lei, nem os profetas, aqueles que profetizaram lá na antiga aliança sobre a vinda do Messias, onde ele nasceria, como seria sua caminhada. Ele veio cumprir a lei e os profetas na sua vida. Esse era o plano do Pai, né, para o Filho
que veio no nome do Senhor. Então, no verso 18 do capítulo 5 de Mateus, nós lemos: com toda certeza vos afirmo, que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Jesus está dizendo que a lei ele iria cumprir integralmente, mesmo aquelas coisas mínimas, um i, um traço, um tio, um j, para nós podemos encarar, não, são coisas tão pequenas que eu posso até passar por cima, mas Jesus disse que não. Toda a lei seria cumprida nos seus mínimos detalhes. E no verso 19 ele diz: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e desta forma ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, o cumprimento da lei é uma exigência divina, mas nós só vamos conseguir cumprir através de Cristo Jesus, porque a nossa natureza de pecado, ela não cumpre a lei. Então, Jesus veio para ampliar esta lei. E no verso 21, veja como ele, a partir do verso 21 de Mateus capítulo 5, ele começa a ampliar o nosso entendimento com relação ao cumprimento da lei. No 21 nós lemos: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, faz parte dos 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, não matarás. E quem assassinar estará sujeito ao juízo. Sabemos disso, é um raciocínio lógico e justo. Mas ele faz um adendo aqui, ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Você já parou para pensar nisso? Porque nós nos iramos com muita facilidade, né? Se o outro pisou no calo do nosso pé, nós na mesma hora reagimos com ira, às vezes com violência. Ele está comparando esta nossa atitude de se irar contra o nosso irmão à mesma situação do homicídio. Ele ampliou esta lei mosaica. Então, a ira, nós devemos ter muito cuidado, porque isso é próprio da nossa natureza de pecado. Mas isso é uma ampliação da lei. Nós não devemos nos irar contra ninguém, porque estaremos sujeitos também a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, racá significa chamar o outro de mau caráter, de leviano. Se você tiver essa atitude com o seu irmão, você pode ser levado ao tribunal. Inclusive, ele afirma, ele não bota uma possibilidade aqui não, ele diz: será levado ao tribunal. Você pode não ser até levado ao tribunal dos homens, mas ao tribunal de Deus você será levado, porque você está infringindo a lei. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito, sabe a quê? Ao fogo do inferno. São palavras, idiota, tolo, são palavras que nós dizemos com muita displicência, com muita leviandade, mas nós precisamos ter a consciência que isso é uma ampliação da lei. Se nós estivermos agindo assim, nós não vamos estar cumprindo a lei, porque a lei foi ampliada. Não é questão só de matar, é questão de não se irar, é questão de não chamar o outro de mau caráter, de leviano, é questão de não chamar o outro de idiota, de tolo. Vocês percebem a gravidade disso? Talvez nós não tenhamos essa consciência de tão grave que isso é. No 23, Jesus dá outra advertência. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, se você vai ofertar algo ao Senhor, mas você se lembrou que teu irmão
tem alguma coisa contra ti, não é você contra ele não, é o seu irmão ter alguma coisa contra ti, qual é a recomendação de Jesus? Deixa ali mesmo a sua oferta, diante do altar. E primeiro vá se reconciliar com seu irmão e depois você volta e apresenta a oferta. Veja que tem um detalhe aqui muito importante. Mesmo que o seu irmão tiver algo contra você pode dizer, não, eu não fiz nada contra ele, eu não sei porquê. Ele está contrário a mim, eu não sei porquê ele está tendo essas atitudes contra mim. Às vezes acontece. Às vezes o irmão ou qualquer outra pessoa nos vê de uma forma que lembra a ele alguma coisa e ele começa a desenvolver um sentimento de amargura, de ressentimento no seu coração. Então, se você percebeu isso, não espere que ele venha pedir desculpa a você. Você mesmo vai até ele, procura se reconciliar com ele. O que é que está vendo? Porque você está me tratando assim? Foi o que eu lhe fiz. Se eu fiz alguma coisa inconsciente a você, me perdoe. Essa é a atitude do cristão. Porque Jesus sempre diz que aqueles que conhecem a Cristo é que devem tomar a iniciativa. Assim como Jesus, que foi tão denegrido, tão açoitado na sua caminhada, tão envergonhado na sua caminhada, quando ele estava na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus, tendo a estatura espiritual que tinha, ele não esperou que aqueles opressores dele viessem até ele pedir desculpas ou pedir perdão. Ele mesmo pediu perdão ao Pai, porque ele sabia que todos aqueles não estavam reconhecendo ali o Filho de Deus, estava tendo atitudes muito perigosas que levariam eles a um grande juízo. Foi que ele disse a Judas, aquele que tiver que me trair, melhor é que não tivesse nascido. Com essas palavras, a gente pode começar a perceber o tamanho do juízo que caiu sobre Judas, porque ele se deixou enganar por Satanás e traiu a Jesus. Era melhor que ele nem tivesse nascido. No verso 25, nós continuamos lendo. Se alguém tem alguma coisa contra você, entre em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Então veja a importância de nós termos a consciência da ampliação da lei. Se você percebe que alguém tem alguma coisa contra você, procure essa pessoa e tente se reconciliar, porque Jesus aqui está dando um exemplo de algo que é muito corriqueiro. Quando nós temos um adversário, é coisa muito séria que chega aí para o tribunal, se você não entrar em acordo com ele, você pode até parar na cadeia. No verso 27, continuando aqui no capítulo 5, Jesus fala sobre a ampliação do adultério. E ele diz o seguinte, ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Isso está lá na lei da antiga aliança, nos 10 mandamentos. Aí Jesus faz um adendo de novo. Eu, porém, vos digo, aí vem a ampliação desta lei, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já adulterou com ela. Veja como Jesus aqui nos coloca a lei como algo que tem que ser interior e não exterior. Você pode até não ter cometido o ato físico, mas se você já no seu coração desejou aquela mulher, se você no seu coração já teve uma intenção impura no seu coração,
você já está cometendo adultério e você vai receber um juízo sobre isso. Isso é a ampliação da lei da antiga aliança para a nova aliança. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca ele e lança fora, pois é mais proveitoso perder um dos seus membros do que todo seu corpo ser lançado no inferno. Então Jesus está dizendo, se você está pecando com seus olhos, é melhor até que você arranque eles e lance fora. Você fique cego, porque você vai perder só o seu olho. Mas se você continuar tendo esta atitude pecaminosa de usar um dos seus membros, o seu olho, a sua mão direita, você vai correr o risco, se Deus não lhe detiver, se você não receber o espírito de arrependimento, reconhecendo o seu pecado, você vai correr o risco de ser lançado no inferno pelo seu pecado. Então, se o teu olho direito te faz pecar, é melhor se arrancar ele e lançar fora. Se a tua mão direita te faz pecar, é melhor você cortar ela e atirar para longe. Pois é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Vocês estão percebendo que a ampliação da lei são coisas assim, do nosso cotidiano, são atitudes do nosso cotidiano que Jesus está reprovando, está dizendo, isto é um pecado, tal como o homicídio. Isto é um pecado. Se você tem a intenção no coração de adulterar, é o mesmo pecado de você exercer, de você praticar aquilo fisicamente. Então, Jesus está dizendo que nós precisamos tratar o nosso íntimo, o nosso interior. Porque se algumas pessoas não conseguem enxergar o nosso interior e se encantam com a nossa aparência, Jesus, o Filho de Deus, o Senhor, o próprio Deus, conhece intimamente o nosso interior. E aí, esse alerta que Jesus está nos dando, cuide do seu interior, porque com o interior que não esteja limpo, nós sempre estaremos caindo em pecado. Agora, quando esse interior está sendo limpo, está sendo trabalhado pelo Espírito Santo, está sendo regenerado e nós estamos recebendo a vida de Cristo em nós, nós cumpriremos a lei e também a ampliação da lei através de Cristo, porque Cristo já está morando no nosso íntimo. Ele já está nos purificando, limpando todo esse pecado que há em nós. E Cristo não peca, ele não tem qualquer pecado, então ele é capaz de cumprir toda a lei sem queda. No verso 43 desse capítulo 5 de Mateus, Jesus nos alerta com relação à questão do amor. Nós sabemos que tem 3 níveis de amor que nós podemos viver. O amor eros, que é aquele amor do casamento, você se sente atraída por outra pessoa, você tem realmente uma vida matrimonial, sexual aprovada por Deus. Você tem o amor philos, que é o amor fraternal, é aquele amor que, em vez de transmitir uma paixão, vamos dizer assim, como é o amor eros, ele transmite um sentimento de amizade. Você consegue amar o outro com esse amor philos, que é o amor fraterno, sem ter qualquer intenção no seu coração. E tem o amor agape, que é o amor maior, é o amor que Deus nos ama, é o amor incondicional. O amor de Deus foi tão grande para conosco que ele veio até nós, ele nos conquistou,
Ele derramou a sua graça para nos despertar para essa vida espiritual, mesmo nós sendo pecadores. Ele podia dizer, não, eu sou santo, porque a Bíblia diz que ele é santo, santo e santo. Ele é santíssimo. E ele podia dizer, eu não vou nem me aproximar desse povo, porque eles são tão pecadores. Eles têm uma natureza tão perversa, tão ligadas ao pecado, que eu não vou nem me aproximar. Mas ele manifestou o amor incondicional. Ele não viu a nossa condição. Por ele ser santo e nós pecadores, ele não viu essa condição de pecadores. Ele simplesmente, com esse amor incondicional, ele se aproximou de nós. Porque ele não queria ver nenhum de nós no inferno. Ele não queria ver nenhum de nós sendo lançados no lago de fogo. Ele queria nos regenerar para que nós voltássemos para o Pai. Para que nós experimentássemos o que Adão e Eva experimentaram logo no início, quando tudo foi criado. Aquela companhia de Deus, aquela paz no jardim do Éden, aquele equilíbrio que eles viviam ali diante do Criador. Então, esse amor incondicional é o amor maior que nós podemos manifestar para com o nosso próximo, para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, nossos familiares. Nós não olhamos a condição do outro, simplesmente amamos, e amar acima de tudo significa fazer o bem ao outro, se entregar pelo outro para tirar o outro da lama. Esse é o amor incondicional. Então, no verso 43 do Mateus 5, nós lemos: ouviste o que foi dito, Jesus falando, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, amor incondicional. E orai também pelos que vos perseguem. Isso é o amor incondicional. Com que finalidade nós vamos fazer isso? Para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus, amor incondicional, raiar o seu sol sobre pessoas más e também sobre pessoas boas. E ele derrama também sua chuva sobre justos e injustos. Então veja o exemplo aí do amor incondicional do nosso Deus. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? Se amar aqueles que te amam, você não está fazendo nenhum esforço. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Que grande coisa se está fazendo? Não agem assim também os gentios? Assim sendo, ou seja, se vocês agirem com esse amor incondicional, você está trilhando o caminho da perfeição. E nós lemos textualmente, assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Nosso Pai é perfeito. E ele age desta maneira, ele age com o amor incondicional, porque ele quer resgatar todos. Ele não quer que ninguém se perca. Então nós, para termos também esta adoção de filhos e buscarmos este caminho da perfeição, nós devemos também procurar agir desta mesma forma, de uma forma incondicional, fazendo bem àquele que te maltratou, fazendo bem àquele que te ofendeu. Você está amando ele quando você faz isso. Fazendo o bem àquele outro
que lhe desagradou em algum momento, que não demonstrou a sua amizade para com você, mas você vai demonstrar a sua amizade para com ele. Ou seja, este amor incondicional, que é o amor, o maior grau de amor, que é o amor do Pai, isso vai nos levar a sermos pessoas perfeitas. E pessoas perfeitas não pecam, porque tem a Cristo dentro de si, porque Ele é perfeito. E quando nós temos a Cristo dentro de nós, numa estatura cada vez maior, nós vamos conseguir cumprir a lei, inclusive a ampliação da lei, que é algo que vem do nosso íntimo, do nosso interior, não é nada exterior. O nosso interior tem que ser regenerado, tem que ser restaurado. Nós devemos permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso íntimo para que nós possamos manifestar o amor incondicional do Pai e buscarmos a sua perfeição. Reflita nessa mensagem, porque são atitudes do nosso dia a dia que nós vimos aqui. Nós nos iramos, nós ofendemos, nós às vezes queremos tirar vantagem do outro, nós nos interessamos muito em cumprimentar os amigos, mas aqueles que são nossos inimigos, nossos adversários, nós colocamos de lado. São atitudes corriqueiras nossas, que nós precisamos ter consciência de como Jesus vê essas atitudes. Então eu te abençoo com esta revelação da ampliação da lei, para que você seja também uma pessoa perfeita através da vida de Cristo, que está crescendo a cada dia no seu interior. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Vamos prosseguir agora em 2025, buscando mais revelações da Palavra de Deus, que vai nos beneficiar, a nós, a nossa família, nossos filhos, ao nosso cônjuge, a todos aqueles que estão ao nosso redor. No próximo domingo, nos encontraremos e que você tenha um domingo abençoado com todos da sua família. Até lá!